Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o efeito Hall, tá? Mas antes eu vou falar da condutividade dos metais. Vamos supor que eu queira medir se um determinado metal, né, conduz corrente. Eu pego um ohmímetro, tá? Então você já deve ter feito isso. Você pega um multímetro, coloca ele na posição de ohmímetro e mede lá, por exemplo, se a lâmpada está boa, né? Se o filamento da lâmpada está conduzindo, tá? Então o que é aqui? Aqui tem uma bateria que vai passar uma corrente e aí você tem o valor da resistência ohmica desse dispositivo. Nós aprendemos no colégio que o ente que contribui para a condutividade dos metais são elétrons. Então, cobre possui elétrons livres e esses elétrons é que propiciam a condução do cobre. Tá? A minha pergunta aqui é a seguinte: será que isso é válido para qualquer metal? Será que em todos os metais o ente que participa da condução são elétrons? Ou será que tem metais em que o ente que participa da condução são buracos, tem carga positiva? É isso que a gente vai tentar descobrir. Mas a gente só vai conseguir descobrir isso se primeiro a gente entender o que é o efeito Hall. O efeito Hall foi descoberto em 1889 pelo Edwin Hall, tá certo? O efeito Hall é o seguinte: toda vez que você tem um material, um metal ou um semicondutor, passa corrente por ele e aplica um campo magnético perpendicular a essa corrente, aparece uma tensão nesse material, tá? Aparece uma diferença de potencial. E através dessa diferença de potencial, a gente pode descobrir o sinal do portador. Tá legal? Então é o seguinte, o Hall descobriu isso por acaso. Ele estava procurando uma outra coisa, que eu já vou falar para vocês, tá? Então é o seguinte: toda vez que eu tenho uma carga que ela está se deslocando e entrando numa região de campo magnético, ela tem a sua trajetória alterada, tá? Aparece uma força aqui, tá? E essa força é a força de Lorentz. Nós já estudamos. Através dessa força é que o motor funciona. Eu já mostrei vários motores para vocês funcionando e mostrei o efeito dessa força. E a direção dessa força pode ser dada pela regra da mão direita. O que você tem que fazer? A ponta dos dedos apontam na direção da velocidade da carga e você vai virar o dedo, tá certo? Esses dedos aqui, na direção do campo, tá? Então, a minha carga, ela está entrando no campo, tá assim, ó. Ela tá assim, tá entrando assim e o campo está nessa direção. Então, a força está aqui. E aí o que acontece é que a carga vem aqui, pega e descreve essa trajetória, tá? O que é que o Hall sabia disso? Isso aí era uma coisa antiga, o Hall já sabia disso. O Hall falou o seguinte: olha, se eu estou desviando essas cargas, a condutividade do material deve ser alterada. Eu devo observar uma variação na corrente. O que é que o Hall queria observar? O que é que ele pensou? Ele disse o seguinte: olha, eu tenho um material aqui, por exemplo, um metal, um pedaço de cobre, eu vou aplicar um campo magnético e vou passar uma corrente. Tá? Como esses portadores vão sofrer a ação da força de Lorentz, eles vão se deslocar ou para um lado ou para o outro, tá certo? A condutividade desse material, a corrente que está passando aqui vai ser alterada. Tá? E foi isso que ele tentou observar. Na verdade, ele estava querendo construir uma chave magnética, né? Mas ele fez várias medidas, tá certo? E não conseguiu observar nenhuma variação nessa corrente. Nada que fosse mensurável. Mas aí ele descobriu uma outra coisa, tá certo? Que é até mais interessante. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um metal, tenho uma fonte que eu vou passar uma corrente através desse metal, tá? E aqui eu tenho um campo magnético. Tá? E vou medir a diferença de potencial aqui. Tá? Se o ente que contribui para a condução desse metal tiver carga positiva, esse ente vai sofrer a ação da força de Lorentz. Se ele tiver carga positiva, ele vai se deslocar para lá. E o meu voltímetro está com borne positivo desse lado. Então vai medir uma tensão positiva. Se esse ente tiver carga negativa, for elétrons, ele vai vir para esse lado, segundo a força de Lorentz, tá certo? E isso aqui vai marcar uma diferença de potencial negativa. Então, com isso, eu consigo descobrir, tá certo, o sinal do portador. Se o portador
é eletro ou se é buraco, tá? A tensão Hall, tá? Ela é diretamente proporcional a essa corrente, o fluxo de corrente que está passando aqui, e diretamente proporcional ao campo, tá? A dedução dessa equação aqui, você pode ir lá no Tipler de Física 3, que está feitinho, isso é facinho, tá certo? Tá? Então é tranquilo fazer, tá? Então o que é que nós vamos fazer aqui, tá? Eu tenho duas placas. Tenho uma placa de cobre, que eu vou passar corrente aqui, vou colocar isso num campo magnético, e tenho uma placa de zinco. Será que a tensão Hall, tá certo, tem o mesmo sinal nessas duas placas? Se tiver, é que o portador é o mesmo. Mas se elas tiverem sinais diferentes, é que o portador é eletro e a outra, o portador, é um portador com carga positiva, é um buraco. Tá? Então é isso que nós vamos verificar. Tá? Então eu tenho uma placa de zinco e uma placa de cobre. Tá? Essa placa está aqui, tem uma ação de um campo magnético e vou passar uma corrente aqui. Tá legal? Então, se esse portador tiver carga positiva, segundo a força de Lorentz, ele vai se deslocar para cá. E eu vou ter uma tensão positiva. Se ele for elétron, ele vai vir para esse lado e eu vou ter uma tensão negativa. Tá legal? Então é esse experimento que nós vamos fazer agora com cobre e com zinco, tá? E nós vamos usar esse sistema aqui, tá? Então isso aqui é um eletroímã, tá? Aqui são duas bobinas, eu vou passar uma corrente aqui, tá? De uns 10 amperes. Aqui vai gerar um campo magnético e aqui vai estar a minha plaquinha, tá? Que eu vou colocar primeiro uma plaquinha de cobre. E aqui, essa fonte, aqui é essa fonte aqui. Vai passar uma corrente por aqui, ó, tá? E ela vai sair aqui por trás e vai lá para a fonte. Então, aqui está o positivo dessa fonte aqui, tá? E isso eu nunca vou alterar. Aqui eu vou medir a tensão Hall com esses dois bornes. Então, aqui vai para um voltímetro, que eu vou medir a tensão Hall, porque essa tensão está na ordem de microvolts. Tá? Esses fios aqui, eu sempre vou mantê-los na mesma posição. Então isso é uma coisa que eu tenho que cuidar. A outra coisa é o seguinte, né? O campo aqui, gerado por esse eletroímã, está nessa direção. Isso eu também não vou alterar. Porque a única coisa que eu vou alterar é o seguinte. Ora, eu vou colocar a placa de cobre, tá certo? E depois eu vou colocar a placa de zinco. Tá legal? Então, vamos lá para o nosso experimento. Então, pessoal, vamos lá fazer a nossa medida, tá certo? Então, aqui é o meu eletroímã, aqui tem as duas bobinas, tá certo? Né? Esse meu eletroímã está sendo alimentado por essa fonte, tá? Os fios estão aqui, ó, não vou mexer nisso, tá? E aqui, com esse voltímetro, eu vou medir a corrente, tá? Voltímetro, eu estou medindo corrente porque ela está passando numa resistência de shunt. Tá certo? E eu vou medir a tensão aqui em cima, porque a corrente é muito alta, que é da ordem de 10 amperes. Tá legal? Então eu vou medir a tensão aqui. Tá? Essa resistência é da ordem de 1 miliohm. Tá? Então isso aqui vai me dar uma tensão em milivolts. Então 10 milivolts aqui correspondem a 10 amperes. Fonte do eletroímã, tá certo? Fonte dessas bobinas. Aqui eu vou passar uma corrente pela minha placa, tá certo? Aqui eu já estou com uma placa de cobre. Tá? Essas placas são parecidas a essa aqui, ó. Só tem que essa aqui é zinco, tá? Então aqui está o zinco e eu vou passar a corrente aqui, ó, tá? E vou medir a tensão Hall aqui, tá? Aqui eu estou com a minha placa, tá? Então a minha fonte está aqui de corrente, tá? Que eu vou passar para medir a tensão Hall. Então ela está entrando aqui, ó. O positivo está aqui e o negativo está saindo aqui atrás, tá? Negativo está aqui, tá? Negativo está aqui, tá? Então eu vou passar uma corrente, vou ligar o campo e vou medir a tensão Hall. A tensão Hall eu vou medir com esse voltímetro, tá? Isso aqui é um microvoltímetro, tá legal? Então vamos lá. Então já estou com a minha placa de cobre aí, vou ligar a corrente, a fonte de corrente, tá? Então aqui liguei, tá? E agora eu vou passar uma corrente, tá certo? Uns 15 amperes, tá? Então vou regular aqui. Tá? 15 amperes, tá? Então, estou passando uma corrente de 15 amperes aqui, tá? Pelo meu sistema, tá? Vou zerar o voltímetro, que está medindo a tensão Hall. Ele já está próximo de zero, mas eu vou apertar de novo aqui, tá? Opa! Tá? Então, está zerado, tá? E agora eu vou ligar o campo magnético, tá?
Aqui é a fonte do campo magnético, tá? E eu vou subir a corrente do campo magnético, tá? Então, estou subindo, tá aqui, 5 amperes, tá? 9, 10 amperes, tá? Então, por aqui, tá certo? Tá passando, nessas bobinas, está passando 10 amperes, que gera um campo magnético nessa direção aqui, tá? A minha tensão Hall tá aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho uma tensão Hall, tá? Esse cara, essa tensão é muito baixa. Então, eu preciso esperar um tempo para que esse cara faça uma média desse valor. Aqui a gente está na faixa de microvolts, tá? Então, a tensão Hall aqui, pessoal, é da ordem de 9 e 10 microvolts, tá certo? Mas observe o seguinte, o sinal é negativo. Portador de carga está caminhando nessa direção. O campo está para cima. Então, assim, a força está para lá. Se fosse carga positiva. Vocês lembram da regra da mão direita. Como é carga negativa, ela está vindo para esse borne aqui. Tá certo? Tá? E aí, eu tenho uma tensão negativa. Então, tudo que nós aprendemos lá na escola está certo. Isso aqui é uma placa de cobre e os portadores da placa de cobre, tá certo? São elétrons. Eu tenho uma tensão negativa. Agora, eu vou trocar essa placa, mas eu vou manter a mesma ordem desses fios aqui. E vou manter a mesma ordem do campo. Tá legal? Então, agora eu vou colocar a placa de zinco, tá? Essa plaquinha mais branquinha aqui, tá? Então, eu vou desligar tudo aqui, tá? Vou desligar aqui, vou baixar a corrente. Então, pessoal, agora, tá? Eu já substituí, eu tirei a placa de cobre, tá? Coloquei a placa de zinco, aquela placa mais brilhosinha, essa aqui é de cobre. Ela já está aqui, tá? Agora observem que essa polaridade aqui eu mantive, olha. Aqui está o negativo, eu vou medir a tensão Hall, e aqui está o positivo, tá? A outra coisa é o seguinte, a corrente está entrando aqui, ó, nessa direção. Isso aqui eu não mexi. E eu também não mexi a direção do campo, tá certo? Eu não mexi nessa fonte aqui, tá? Nos bornes dessa fonte, tá? Então o campo está nessa direção, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou passar uma corrente e vou estabelecer um campo magnético e nós vamos ver, tá certo? A tensão Hall. Então eu vou ligar aqui a minha fonte de corrente, tá? Vou passar os mesmos 15 amperes, tá certo? 15 amperes, tá? Estou passando 15 amperes aqui, tá certo? Vou zerar o meu voltímetro, tá? Opa, zerei, tá? Estou sem campo aqui, tá? Então essa tensão é zero, tá? Tá aquele número flutuando lá, vou até tentar zerar, mas vamos ver, tá? Sem problema, tá certo? E agora eu vou estabelecer o campo. E eu vou para os mesmos 10 amperes. Lembre-se que a tensão no cobre deu negativa. Por quê? Porque o portador é elétron. E agora eu estou no zinco. Será que o portador do zinco também é elétron? Então, vou ligar a fonte e vou subir aqui, ó. Vou lá para os meus 10 amperes de novo. 10 amperes, tá certo? Agora vamos olhar a tensão Hall. Ó, a tensão Hall está se estabilizando, mas o sinal de menos sumiu, tá? Essa tensão Hall, ela é positiva. O que significa? Os portadores estão caminhando nessa direção, o campo está nessa direção e eles estão indo para lá. Eles estão indo para esse borne aqui, que é o borne positivo do voltímetro. No cobre, o que nós aprendemos estava correto, os portadores são elétrons, tá certo? E no zinco, os portadores têm carga positiva, tá certo? Tá? Então, geralmente nós pensamos que em todos os metais os portadores sempre são elétrons. Isso não é verdade, tá certo? Existem outros metais, por exemplo, o alumínio, em que o sinal do portador vai mudando, tá? Ora é elétron, ora é buraco, e isso aí depende do campo magnético, tá? Mas isso é uma coisa muito mais sofisticada que futuramente a gente vai discutir. O que eu quero que vocês lembrem a partir desse experimento? Cobre, os portadores são elétrons, como nós aprendemos lá no colégio. No zinco, os portadores são buracos, os portadores têm carga positiva, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.